envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Estamos começando mais um momento com Deus. Estaremos meditando hoje sobre a arte de ouvir. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Tiago, capítulo 1, verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Estar pronto para ouvir, ser prudente ao falar e dominar a ira constituem os 3 pilares da boa comunicação. Segundo pesquisas, nós ouvimos apenas 20% do que nos é dito. Estamos quase sempre prontos para falar e temos muita dificuldade para ouvir. Desde criança, somos estimulados a falar, nunca a ouvir, a escutar. Sabemos que é difícil escutar, processar o que foi falado e não ficar com raiva quando somos provocados. É a lei da ação e reação. Para que estejamos prontos para ouvir, precisamos dar atenção a quem está nos dirigindo a palavra, estar com os ouvidos atentos e totalmente direcionados para o que a pessoa está falando. Quantas vezes estamos ouvindo alguém e, de repente, lembramos de um ocorrido conosco igual ou semelhante ao que estamos ouvindo? E aí, interrompemos a pessoa que está falando com a nossa história e ela nem conclui o que começou. Falamos que a nossa situação foi bem pior, contamos como resolvemos, dizemos que isto vai passar, que não é nada demais. Concluindo, não damos importância para o problema, para a angústia, o momento que a pessoa está vivendo. João capítulo 10, versos 27 a 30, nos diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É uma questão de exercício, de intimidade. Para seguir alguém, é necessário ouvir e conhecer a sua voz. Quando ouvimos com atenção, exercitamos a empatia, que é se colocar no lugar da outra pessoa sem ficar fazendo comparações ou julgamentos. O cristão precisa treinar o seu ouvido diariamente para exercer aquilo que ele professa. Precisamos aprender a escutar, não só com os ouvidos, mas com o coração e com o corpo. Palavras como sinto muito, não passei por isso, mas imagino como você está se sentindo. Vou te ajudar no que estiver ao meu alcance. Vou orar por você. Vamos orar juntos neste momento? São bem propícias neste momento. Precisamos treinar os nossos ouvidos, nosso corpo e o nosso coração para ouvir a outra pessoa sem preconceito ou julgamento. Antes de reagir ou responder, precisamos receber a mensagem, refletir sobre o que ouvimos e depois responder. Precisamos refletir antes de responder, analisar a situação, analisar o problema. Precisamos nos disciplinar para nos ouvir também, ouvir o nosso coração e para aprender a ouvir a voz de Deus. Você ouve as pessoas com paciência? Você é uma pessoa que presta atenção às ações, reações e palavras? Precisamos entender a importância do ouvir. As palavras podem obscurecer ou esclarecer muitas coisas. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 4, nos diz que águas profundas são as palavras da boca do homem. Quando ouvimos, ficamos sabendo o que está no coração da pessoa e podemos ajudá-la. E o ouvir pode ser uma manifestação de amor.
Pessoas precisam de alguém para abrir o coração e pedir ajuda, e nada melhor do que um servo ou uma serva de Deus que esteja de prontidão para ajudar. Deus está pronto para nos dar sabedoria, para ajudar e aconselhar estas pessoas. Filipenses capítulo 2, verso 4, fala que não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Ao ouvirmos, precisamos dar importância à linguagem corporal também. Faça contato visual, especialmente quando a pessoa estiver ouvindo. É tão desagradável quando a pessoa com quem você está dirigindo a palavra fica colocando outras coisas diante dos seus olhos, fica olhando para todo lado, para outras pessoas ao seu redor, menos para você. Portanto, não faça o mesmo. Fale em um tom e intensidade de voz que mostre interesse e compaixão em vez de irritação, mesmo que a pessoa esteja sendo repetitiva no que está falando. Muitas vezes pessoas vêm a nós não esperando que solucionemos o problema. Estão buscando simplesmente um ombro amigo e um ouvinte que tenha compaixão. Observamos também que as maiores crises de relacionamento ocorrem porque há muita dificuldade em ouvir e excesso de palavras, muitas vezes desnecessárias e até mesmo palavras ofensivas. As pessoas que dão oportunidade para que os outros falem erram bem menos. Cometemos o mesmo erro em nossas orações. Temos a tendência de falar muito sobre nós para Deus, como se Ele nada soubesse e pouco ouvimos de Deus. Somos péssimos ouvintes. Falamos demais e ouvimos pouco. Nem esperamos Deus dar a sua resposta para nós. Com as informações chegando até nós de forma praticamente instantânea, podemos até acessar notícias em tempo real na internet. Com isto, está se tornando quase impossível desacelerar o ouvir. Precisamos aprender a viver como Maria no mundo de Marta. Sentar calmamente para ouvir o que Deus tem para nos falar. E sentar calmamente para ouvir as pessoas sem ficar olhando o relógio o tempo inteiro. Podemos estar perdendo momentos preciosíssimos que poderão nunca mais voltar para nós. Como a nossa vida tomaria um novo rumo se estivéssemos sempre prontos a ouvir? Quando nos disciplinamos para ouvir mais do que falar, aprendemos muito. Pessoas sábias aprendem que mais sabedoria pode se adquirir ouvindo, observando e não se apressando em julgar. Provérbios, capítulo 10, versículo 19, diz que no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Quantos relacionamentos têm sido arruinados porque as pessoas foram lentas para ouvir e rápidas para falar? Quantos problemas teriam sido evitados se tivessem apenas ouvido em vez de ter falado? Há muitas pessoas que devemos ouvir. Os nossos pastores, porque velam pela nossa alma e por causa das suas grandes experiências. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Precisamos ouvir as pessoas sábias por causa dos seus bons conselhos. Provérbios capítulo 13, versículo 20. As pessoas piedosas porque podem representar a perspectiva de Deus sobre a nossa situação. Deus pode usá-las com a palavra de sabedoria para nós. Salmos, capítulo 141, versículo 5. E quanto a nós, deveremos entender que quando as pessoas se sentem ouvidas, estão mais dispostas a nos ouvir. Estar pronto para ouvir abre as portas para uma maior comunicação. Ouvir
mostra respeito, consideração, e quando pessoas se sentem respeitadas, amadas, vão retribuir o que recebem. A palavra de Deus sempre nos mostra o melhor caminho a seguir. E quando seguimos este caminho ordenado por Deus, recebemos a bênção vinda dele. Que possamos aprender a arte de ouvir e colocá-la em prática, porque através dessa arte nós traremos muitas pessoas para Cristo. Tenha um dia abençoado. E que Deus possa te usar hoje para ser um excelente ouvinte e ajudar a todas as pessoas que vierem no seu caminho.